Preste bem atenção. Na nossa aula aqui, o que eu quero que você guarde com mais carinho, mais cuidado, é características da pressão atmosférica. Eu vou te explicar isso daqui a pouco. E saiba que esse é, da aula de hoje, o subtópico mais cobrado na prova. O que o Enem tem cobrado de questões de clima, que falam de pressão atmosférica, nossa, muita coisa mesmo. Tá bom? Vamos entender a diferença entre esses termos aqui? Primeiro, eu quero perguntar a vocês uma coisa. Vocês sabem, podem escrever se sabem ou não, a diferença. Ó, o Thiago Silva disse que Teresina é o próprio inferno. Pois bem, Teresina é um lugar onde geralmente a temperatura é bem alta, né? E aí, às vezes, o termômetro bate 39, 40, 41, 42 e, às vezes, falam pra você, ó, a temperatura em Teresina amanhã tá prevista para chegar a uma máxima de 43 graus. Aí você pensa, meu Deus, eu vou assar, vou virar churrasco. E aí o cara, mas não é só isso, porque a sensação térmica vai ser de 49 graus. E você, meu Deus, pode ser pior ainda? Pode. Porque temperatura e sensação térmica são coisas diferentes. O diretor, já andou de moto? Já. Tu anda, pilota? Pilota? Quando a gente tá andando de moto num dia frio e começa a chover, você sente mais ou menos frio? Chovendo, sente mais frio, né? Porque a água vai te molhar, deixando o seu corpo úmido, e o vento que bate ali no teu corpo úmido vai te deixar com frio desgraçado. Eu não tenho andado mais de moto, não, mas eu lembro dessa sensação. Doído, cara, doído. O Otto ainda anda de moto, né? Ainda sofre com isso. Mas eu lembro de sofrer bastante já, muitas vezes, pegando uma friaca desgraçada. Por quê? Eu tô sentindo mais frio, o que tem a ver não só com a temperatura, mas com o vento e com a umidade. Então, quando tá frio e ventando, eu sinto mais frio do que o termômetro indica. Quando tá frio, ventando e chovendo, eu sinto ainda mais frio. Por outro lado, se você vai a uma praia, vamos pensar no exemplo de uma praia, que pode ser que muitos de vocês já tenham passado por essa situação. Tu vai lá, chega na praia, diazão, solzão, calor terrível. Mas quando você chega lá, tem um ventinho gostoso, né? Geralmente venta bastante em área de praia. E isso te engana, porque você acaba achando que não tá tão quente quanto tá. E aí tu fica lá, igual um trouxa, exposto. E resultado, uma horinha depois, duas, tu tá todo queimado, todo arrebentado. Porque a verdade é que o vento fez parecer que estava menos quente do que estava. E aí tu se lascou. Então a temperatura tem a ver, grosso modo, tá? É uma definição que, se o Arthur fosse dar, ele te falaria outra. Mas aqui é aula de geografia física, não de física. Eu quero simplificar. Grosso modo, a temperatura é a quantidade de calor que existe num certo local, medida por um termômetro. E a sensação em relação a essa temperatura, o que nós sentiremos, vai ter a ver não só com ela, a temperatura, mas também com a umidade e com os ventos. Por isso, sensação térmica é diferente de temperatura. Assim como também é diferente de temperatura, o que eu chamo de amplitude térmica. Como assim? Olha aqui, ó. Nessa imagem, a gente tem... Onde? Terra do Fogo. A Terra do Fogo fica numa parte bem ao sul do continente americano. E essa aqui é Antofagasta, uma localização que fica ao norte do Chile, num deserto. Desertos são áreas secas. Em áreas secas, a variação de temperatura entre o dia e a noite costuma ser grande. Entre o momento mais quente e o mais frio, a temperatura pode variar 10, 12, 15, 20 graus. E entre o verão e o inverno, então, nem se fala. Se você vai ao deserto do Atacama no inverno, em alguns lugares, tu pode pegar 10, 15, 20 graus negativos. Se você for lá no verão, você vai pegar 38, 39 graus Celsius. Então, o que é amplitude térmica? É a variação de temperatura entre o dia e a noite, amplitude térmica diária, e a variação de temperatura entre o verão e o inverno, que eu vou chamar de amplitude térmica sazonal. Compreendido? Semana que vem, esse conceito vai ser muito importante pra gente, tá? Você vai ver
como é que a compreensão dessa amplitude térmica está fortemente relacionada com a latitude, com a posição do local em relação à linha do Equador. Na linha do Equador, a amplitude térmica é de um jeito. Alguém falou, ó, Manaus é um inferno, né? Macapá, tu frita um ovo de tanta quentura. Quando? O ano todo. Macapá que tá aqui, ó, coladinha na linha do Equador, tá sempre quente. Agora, se tu for ao sul do Brasil, no verão faz calor. No inverno faz bastante frio. A variação de temperatura é maior, a amplitude térmica é maior. Aí o Toge Vieira, por que o arroz nunca escreve? Eu escrevo bastante. Só que, quando as aulas têm conteúdo muito extenso, é improdutivo escrever, porque o que eu escreveria, eu posso pôr aqui, e aí a gente perderia tempo com uma coisa e eu não conseguiria explicar o suficiente com o cuidado que é preciso ter para você aprender melhor a matéria, tá bom? Então em algumas aulas eu escrevo, em outras aulas eu não escrevo, porque não é necessário. No final dessa eu vou fazer um desenho ali, você nem precisa copiar, porque ele vai estar aqui, ó. Eu vou representar esse desenho aqui, cadê? Aos pouquinhos, daqui a pouco. Tá bom? Vamos lá, vamos prosseguir falando sobre chuvas. Porque a umidade é a quantidade de vapor d'água que a gente tem no local. A umidade relativa do ar é a umidade de vapor na atmosfera. O ar tem poros, tem espaços. Eles podem ser preenchidos por vapor d'água. Quanto mais vapor d'água eu tenho na atmosfera, mais úmido é o lugar, maior é a umidade relativa do ar e maior é a possibilidade de que tenhamos chuva. Existem 3 tipos de chuva: as convectivas, as orográficas e as frontais. Olha aqui, chuva convectiva é aquela que você que mora no Amapá, você que mora em Manaus, você que mora na região amazônica, está muito habituado a ver quase todo dia. Faz calor o dia todo, há muita evaporação, e aí isso forma nuvens carregadas que provocam uma chuva rápida, mas muito forte. É o que eu chamo de chuva convectiva ou de chuva de verão. Só chove esse tipo de chuva no verão? Não, mas é mais comum no verão, que costuma ser a época mais quente do ano. Essas chuvas em geral são rápidas, como eu disse, mas podem causar tragédias, porque elas costumam ser muito intensas. Esse outro tipo de chuva aqui é a chuva de relevo, ou chuva orográfica. Como é que ela acontece? Nuvens carregadas de umidade se deslocam de uma área para outra, e quando elas encontram uma barreira de relevo, uma barreira orográfica, isso pode fazer elas serem espremidas, como eu disse que acontece no exemplo que eu dei na aula anterior sobre monções, com uma espécie de esponja. Pensa aquela esponjinha de cozinha, amarela e verde. Pegou aquilo, mergulhou na água. Levanta, ela pinga, né? Mas se tu espremer na parede, ela vai jogar água toda de uma vez. É isso que ocorre com a chuva orográfica. Uma nuvem carregada de umidade vem, bate aqui, espremida, e acaba jogando toda a sua água. Vamos olhar para outro quadro rapidinho? Tenho aqui minha barreira orográfica. Tenho aqui a minha nuvem carregada de umidade. Quando ela bate, chove muito desse lado. A tendência é então que aqui eu tenha mais intemperismo químico, mais erosão. A tendência é que eu tenha a formação de mais solos, apesar de nesse exemplo ser complicado, porque eu estou mostrando uma área de relevo íngreme. Se tiver formação de mais solo, pode ter mais árvore. Então a dinâmica da natureza aqui vai ser de um jeito. Aqui não. Porque essa nuvem que foi espremida como se fosse uma esponja contra a parede, quando joga a sua água, acaba ficando mais leve. Aí ela vai subir e se deslocar para o outro lado. Só que ela já chega aqui seca. E aí, ou ela não gera chuva nenhuma, ou ela gera bem pouca chuva. Você vai ter outro tipo de vegetação, você vai ter um outro tipo de solo, vai ter outras características desse lado de cá. E aí, cada lado desse morro vai receber um nome. O lado de cá do morro foi aquele que representou a barreira. Ele barrou a passagem do vento. E aí, olha que bonito, se ele barra a passagem do vento, eu vou chamar essa encosta de encosta barla-vento, porque ela barra a passagem do vento. Depois de jogar toda a sua água do lado de cá, a nuvem, que agora ficou leve, conseguiu passar para o outro lado.
Legal. Mas a chuva veio? Não. Só veio o vento. Se só veio o vento, então eu posso falar que só tá vento. É o nome que eu dou para essa encosta do lado de cá. Tá bom? Encosta barra vento, encosta só tá vento. Exemplo de chuva orográfica. Voltemos lá pro nosso outro quadro. Para eu mostrar para vocês o que acontece quando há uma frente fria. Seguinte, se duas massas de ar com temperaturas diferentes se encontram, uma massa de ar quente e uma massa de ar frio, esse choque de massas com ar com temperatura diferente gera uma zona de instabilidade. Nessa zona de instabilidade costuma ter trovão, costuma ter a formação de raios e nessa zona de instabilidade pode haver a ocorrência de chuva, desde que pelo menos uma dessas massas de ar carregue umidade. Quando há esse choque entre a massa de ar quente e a massa de ar frio, uma delas, a mais densa, que é a mais fria, fica embaixo. A mais quente fica por cima. Então se formam duas frentes. Uma frente quente, que não nos influencia porque ela está para cima, e a frente fria, que é essa que fica aqui embaixo. O que faz com que você, quando olha para cima, num dia em que chegou ali uma frente fria, veja um céu nublado, tempo fechado, cinzento, e acabe vendo cair uma chuva que é fininha. É uma chuva diferente. É aquela chuvinha chata que às vezes fica horas ali caindo, um pouquinho. Aquela chuva que faz com que tenhamos aquele dia gostosinho para ficar em casa, tomando um chocolatinho quente, comendo um bolinho de chuva, que tem cara de domingo. É a chuva frontal, que é mais comum, no caso do Brasil, durante o inverno, principalmente na região sul. Tá bom? A Valéria perguntou ali, eu vi no chat, se o vento não é embarreirado pela encosta. É, mas parte dele pode passar para o outro lado. É só uma expressão, gente, que eu estou dizendo do que acontece aqui, porque o vento até pode passar para cá, mas mesmo que ele não passe, o ponto central é que chove de um lado e não chove do outro. Tá bom? Agora, olha para isso aqui, que eu vou te explicar a dinâmica da pressão atmosférica, e isso é fundamental para você entender por que os ventos vão se deslocar. Já expliquei para você temperatura, sensação térmica e amplitude térmica. Já te falei sobre umidade e tipos de chuva. Agora eu quero te falar sobre pressão atmosférica e vento. Vamos voltar a esse tema semana que vem, tá? Para falar mais de vento. Mas eu quero que você compreenda isso aqui. É fundamental você entender que pressão atmosférica é a quantidade de ar que existe em um determinado local, sobre um local, pressionando aquele local. Pressão do ar sobre um local. Pressão atmosférica. E que no mundo existem áreas com muito e áreas com pouco ar. E isso é natural. Não é algo resultante da ação humana. Naturalmente existem alguns lugares do mundo com alta e outros com baixa pressão atmosférica. O que é que causa isso? São dois motivos. O primeiro é a altitude, e é o menos importante. Por isso vou começar explicando por ele. Em escala local, se você está numa área mais baixa, no nível do mar, e sai dali para uma área mais alta, você muda a altitude e isso vai influenciar muito as condições do clima. Em lugares mais altos, faz mais frio. Mas além disso, em lugares mais altos é mais difícil respirar. Eu não sei onde vocês moram, se aí onde vocês moram a altitude é expressiva ou não, se vocês já foram para algum lugar de serra. Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem uma serra pertinho, que é a Serra de Petrópolis, a de Teresópolis, a de Friburgo. E quando você sobe a serra, muitas vezes, o ouvido começa a incomodar. Por que que isso acontece? Porque quando você vai subindo a serra, a pressão atmosférica está mudando. E isso faz com que o seu corpo tenha que se adaptar. Quanto mais você vai subindo, a pressão atmosférica vai diminuindo. E aí, o teu tímpano começa a tentar vir para fora, para poder se adaptar àquelas novas condições.
Quando a pressão atmosférica é maior, o teu corpo fica pressionado para dentro. Quando a pressão atmosférica diminui, o teu corpo começa a se expandir, teus órgãos começam a se expandir, teu estômago se expande e às vezes você sente um enjoo. Por quê? Porque seu estômago está dilatando. Quando você sobe a serra, o teu ouvido começa a incomodar, porque é um pedaço do teu corpo vindo para fora. É teu tímpano tentando sair, o que é bem desagradável. Quando você pega um avião, a decolagem costuma ser desagradável também por isso, porque teu corpo tem que se adaptar a uma mudança rápida de pressão atmosférica. Quando alguém vai jogar numa altitude elevada, a Libertadores da América, não queria falar dela, mas infelizmente vou ter que citar, é uma competição disputada na América do Sul, em que alguns lugares são com grande altitude. E aí é muito comum que os times que vão, por exemplo, jogar na Bolívia, enfrentem adversários que estão numa cidade com 4, 3 mil metros de altitude em relação ao nível do mar, onde falta ar, porque a pressão atmosférica é menor. Se tem menos ar, tem menos oxigênio também. Respirar é mais difícil, correr é mais difícil, jogar bola é mais difícil. La Paz, meu irmão, tá a mais de 4 mil metros de altitude. É muito ruim se adaptar lá no primeiro momento. Eu já fui lá, eu lembro que eu fui subir uma escada assim que cheguei, e eu falei, gente, eu tô parecendo um idoso de 99 anos de idade. Eu subia 3 degraus e faltava o ar. Porque quanto maior a altitude, menos oxigênio, porque a pressão atmosférica é menor. E o que explica isso? A gravidade. O ar tem peso. Então, próximo ao nível do mar, eu tenho umas moléculas de ar acumuladas aqui. Quanto mais você vai subindo, a quantidade de moléculas de ar é menor. Tá bom? Então, lugares muito altos têm menor pressão atmosférica. Lugares baixos têm maior pressão atmosférica. O ar aqui é mais rarefeito, mais escasso, nas áreas de altitude maior. Essa é a influência da altitude na pressão atmosférica. Mas o mais importante é isso aqui. A influência da latitude na pressão atmosférica. O que fará com que alguns lugares do mundo tenham muito ar concentrado e outros tenham pouco. O que explica a dinâmica dos ventos alísios. O que explica a circulação de monções. E o que explica a existência de desertos. Eu vou voltar a isso na semana que vem, mas eu vou falar agora sobre esse processo, porque ele é muito importante, e aí vamos começar a falar dele agora. Vamos lá para outro quadro, que eu vou construir isso aqui aos poucos ali para vocês. Chega mais. Seguinte, diz para mim, qual lugar é mais quente, qual lugar pega mais luminosidade ao longo do ano? Não vale falar Teresina não, tá? Nem Sobral. Linha do Equador ou regiões polares? A pergunta é essa, tá? Deixa eu pegar aqui o globinho. Ó o globinho aqui, ó. Onde faz mais calor ao longo do ano? Linha do Equador ou polos? O que vocês acham? Vocês sabem, né? Região equatorial. A região equatorial é mais quente. Por quê? Que é mais quente eu sei que vocês sabem. Mas vocês sabem o porquê? A questão tem a ver com a forma como a radiação solar chega em cada parte do planeta. Aqui está o Sol. E a radiação solar chega, oriunda do Sol, olha o Solzão aqui, né? De maneira direta na região do Equador. Então, o ano inteiro a região equatorial está recebendo a luminosidade solar de maneira direta. Enquanto esses raios solares chegam aos polos inclinados de maneira oblíqua, o que faz com que ali as temperaturas sejam menores ao longo do ano todo. E além disso, tem o fato de que a Terra é inclinada. E aí numa época do ano tem um polo recebendo mais luminosidade do que o outro. Mas o que nos importa aqui não é isso não. É o Equador. Isso você tem que guardar. O Equador é mais quente porque é o lugar do mundo que recebe mais luminosidade solar de maneira direta ao longo do ano inteiro. Macapá, por exemplo, está nessa área. E é por isso que costuma ser quente o ano todo. Isso quer dizer que o Sol cria um desequilíbrio aqui na Terra. O Sol cria um problema. Eu vou
colocar números aqui, tá? Você vai entender o porquê. Lugar número 1, lugar número 2, lugar número 3. O lugar número 1 é uma área na linha do Equador. O lugar número 2 é uma área no Trópico de Câncer. O lugar número 3, uma área no Trópico de Capricórnio. Vamos imaginar que eu tenho aqui o lugar número 1, aqui o lugar número 2, aqui o lugar número 3. Quem está em Macapá mesmo? Vamos ver aqui. Vamos lá. Imagina que um de vocês, deixa eu ver alguém aqui, ó. A Amanda Oliveira. A Amanda Oliveira está aqui, no lugar número 2. A Luana está aqui no lugar número 3. E a nossa querida do Macapá, não ver quem é, está aqui no número 1. Cada uma dessas pessoas está num lugar do mundo. Cada uma delas está exposta a uma condição de temperatura e de pressão atmosférica diferente. Ó, o Lael disse que mora perto, né? Da linha do Equador. Pode ser você, então, aqui. Esse é o lugar que tende a ser o mais quente do mundo, porque recebe mais luminosidade. Então o Sol está esquentando pra caramba essa área. E esquentando o ar que está aqui. Se o Sol aquece o ar que está sobre o Equador, o que acontece com o ar aquecido? Ele sobe. Então o ar aquecido aqui no Equador tende a subir. Quando o ar aquecido sobe, ele começa a se deslocar para os lados, saindo do Equador em direção ao Trópico de Capricórnio e ao Trópico de Câncer. Ele poderia ir até o polo, mas não consegue, porque ele perde força no meio do caminho. Então o Sol, que aquece a Terra de maneira desigual, esquenta demais o ar que está aqui no Equador, fazendo ele, aquecido, se deslocar para cá e para cá. Esse ar aquecido perde força e desce, se acumulando mais ou menos aqui, onde está o Trópico de Câncer. Assim como desce, se acumulando mais ou menos onde está aqui, o Trópico de Capricórnio. Entenderam isso? Espero que sim. Então percebam, o Sol cria um desequilíbrio no nosso planeta. Ele tirou muito ar da região do Equador e jogou para a região dos trópicos. O Sol fez, portanto, com que a região do Equador se tornasse uma área com pouco ar. Uma área de baixa pressão atmosférica. Esse mesmo Sol, quando tirou o ar daqui e o jogou para os trópicos, os transformou, essa área todinha, em áreas com muito ar, em áreas com alta pressão atmosférica. Ok, qual o problema? O problema é que a Terra não gosta de desequilíbrios. A dinâmica natural do nosso planeta busca compensar as desigualdades, as assimetrias. E aí, os lugares do mundo que, por conta da ação do Sol, ficaram com mais ar, são os lugares de onde a Terra tenta tirar esse excesso de ar para deslocá-los para onde tem pouco. Pensa numa coisa. Quando você tem que encher bolas para uma festa. Quando eu dou esse exemplo, o pessoal zoa, né? Porque eu chamo de bola de festa. Tem gente que chama de balão, chama por outros nomes. Fala aí, como é que vocês chamam essas bolas de festa no lugar onde vocês moram? Eu chamo de bola de festa. Pegou lá aquela bola de festa, ó. Tá enchendo. O que você bota ali dentro? Além da baba, da saliva que você cuspiu. O ar. Então, nesse momento, quando você encheu aquela bola, ela se tornou um lugar com alta pressão. Em comparação ao entorno, que tem menos ar, ao lado de fora. Se você, ao invés de amarrar, eu, por exemplo, sou péssimo amarrando as coisas, não consigo amarrar essas bolas, não. Bexiga, né? Tem questão de bexiga também. Se você deixou o ar ali dentro, mas não amarrou, e solta, o que vai acontecer? Ela sai voando, né? É o ar que saiu de dentro da bola, onde estava sob alta pressão, e veio para fora, onde a pressão era menor, para tentar compensar essas diferenças. A Terra é que provoca isso. Ou seja, como o Sol cria um grande desequilíbrio, a Terra tenta compensar isso criando algo chamado de vento. O vento é o fluxo de ar que a Terra desloca, tirando esse ar
de onde ele está em excesso e mandando ele para onde ele está em falta. É isso que a Terra faz. Só que ela consegue resolver esse problema? Não. Porque quando o ar que a Terra joga para o Equador chega aqui, ele encontra um lugar que é quente pra caramba. Volta a ser aquecido, sobe e volta para cá. E aí fica nessa palhaçada. O Sol fica jogando o ar do Equador pro trópico e a Terra fica jogando o ar que está nos trópicos de volta para o Equador. Portanto, dentro da zona tropical, dentro dessa região que eu apontei aqui, a gente tem uma célula de circulação de ar. Sendo que o nome que eu dou para esse vento que eu marquei aqui em azul é vento alísio. São os ventos alísios. E o nome que eu dou para o outro vento que vai na direção contrária são os contra-alísios. O que são ventos alísios? São ventos que se deslocam do trópico para o Equador, dos trópicos para o Equador, em baixa altitude, e que por irem em baixa altitude, vão passando muitas vezes por cima dos oceanos, absorvendo a umidade do oceano, chegando ao Equador com muita umidade. O que vai acontecer se o Equador recebe um vento, que é o vento alísio, que é muito úmido, considerando que o Equador é muito quente? Essa umidade que veio junto com o vento vai ser aquecida. O vapor d'água, a umidade aquecida, vai formar uma nuvem carregada de vapor, o que provocará chuvas muito fortes. Entendeu por que a região amazônica é muito chuvosa? A culpa é desse mecanismo aqui. Os ventos alísios são ventos que saem dos trópicos para o Equador, da alta para baixa pressão, e ao chegarem no Equador, como na Amazônia, aonde faz muito calor, vão ser aquecidos, o que provocará a formação de nuvens carregadas, o que vai gerar muita chuva, quase sempre, todos os dias. Como a umidade será despejada aqui de novo, o resto do vento que prosseguirá se deslocando seco e chegará aos trópicos já sem umidade. Conclusão: a área 2 e a área 3, a região do Trópico de Câncer e a do Trópico de Capricórnio, receberão um vento, o vento contralísio, que é seco. É esse vento que os torna uma área de alta pressão. Como eles viram uma área de alta pressão, isso cria uma espécie de escudo que impede que outros ventos cheguem. O vento é o que poderia levar a umidade. Nesse caso, não, porque o vento que vem para cá é o contralísio, que é seco. Então, o único vento, praticamente o único vento que chega nessa área do Trópico de Câncer e nessa área do Trópico de Capricórnio ao longo do ano todo, é um vento seco, o vento contralísio. Se nunca chega a umidade aqui, não vai chover. Se nunca chove, não vai ter intemperismo químico. Aí o solo não vai se formar, porque não vai ter pedogênese. Você vai ter mais intemperismo físico. As pedras vão sendo quebradas e viram pequenos grãos, viram um monte de areia. E o resultado é que esse lugar se torna um deserto. Pensa comigo, quais são os principais desertos do mundo? Deserto do Saara, tá aqui. Deserto da Arábia Saudita, Oriente Médio, tá aqui. Deserto de Gobi, na China, na Mongólia, tá aqui. Deserto da Califórnia, do México, aqui. Outros, deserto do Atacama, deserto do Kalahari, da Namíbia, deserto da Austrália. Ou seja, os grandes desertos do mundo são áreas secas, que são secas porque estão em áreas de alta pressão. Lugares onde a chuva não consegue chegar, porque são lugares com muito ar seco, formando uma espécie de escudo. E aí, por consequência disso, eles acabam se transformando em áreas de clima árido. Beleza? Voltemos lá para o nosso outro quadro para fechar nossa aula. Isso é o que eu expliquei para vocês.
Aí vocês podem tirar um print disso aqui, ó, para poder depois olhar com calma esse esqueminha que eu montei aos poucos ali no quadro. Essa é a célula de Hadley, que é a dinâmica da circulação do ar entre um trópico e outro, o que inclui os ventos alísios contra alísios. Na semana que vem, eu volto a falar sobre esse assunto, para você entender um pouco melhor do que se trata a dinâmica dos ventos associada às monções, às brisas, e você vai compreender que isso tem tudo a ver com o que eu expliquei agora, que é a dinâmica da pressão atmosférica. E vou te explicar também por que vento faz curva, por que os ventos alísios vêm assim, ó, tortinhos, ao invés de virem reto. Isso tem uma explicação que é o efeito Coriolis, mas isso é assunto para a semana que vem. Por enquanto, você tira um print aqui, ó, para fechar a nossa aula. E, com isso, eu fecho a minha aula de hoje. Tchau, tchau, bom final de semana e até semana que vem. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assinem proenem.com.br.